Congresso Nacional quer recesso, porque chegamos aqui ao momento, estamos nas vésperas, né, do início do recesso. E aí, minha gente, se você tem um recesso que vai começar, você precisa estrategicamente compreender, beleza, tenho tantos dias, quantos assuntos eu vou conseguir debater nesse espaço de tempo? E existe uma indefinição. Quais são as pautas que são prioritárias para o Congresso e prioritárias para o governo? Vai ter convergência? O que interessa para o Congresso é o mesmo do que interessa para o governo? E Aline Beckett, vão conseguir analisar? Vão conseguir votar? Enfim, nos conte, por favor, o que deve acontecer até a próxima sexta-feira. Oi, Elisa, muito obrigada. Bom dia novamente a você, a todos que nos acompanham aqui no live a partir de agora. Pois bem, né, a expectativa, pelo menos aqui na Câmara dos Deputados do presidente Hugo Motta, era adiantar, avançar com alguns projetos antes do recesso parlamentar, mas esses textos ainda passam, enfrentam por negociações políticas, né, Elisa? Como é o caso do MEI, por exemplo, o projeto que amplia o limite de faturamento do MEI para 130 mil, acaba garantindo também ao microempreendedor a possibilidade de contratação de até 2 funcionários e tem também esse limite anual garantido ali a renovação pela inflação. Só que agora o impasse não é em relação ao MEI, e sim ao Simples Nacional, a ampliação da faixa do Simples também, porque de acordo com o governo federal isso pode gerar um impacto de cerca de 50 bilhões de reais. E aí o relator aqui na Câmara, deputado Jorge Goetten, ele faz ali uma procura de solução, reuniões com o Ministério da Fazenda, com os integrantes da equipe econômica, na tentativa de buscar um consenso ainda em relação a esse texto. Então pode ser que ele fique somente para a partir de agosto essa análise, mas antes disso ainda tem nos próximos dias a expectativa de reunião entre os integrantes da equipe econômica e o relator aqui na Câmara para que eles possam ainda tentar um acordo antes do recesso. E o PL da misoginia, que também entra nessa listagem de textos que estão pendentes de análise aqui pela Câmara, né? Um texto que equipara o crime da misoginia ao de discriminação, racismo. A deputada Tabata Amaral, relatora, faz agora um processo de negociação com a bancada cristã e com os parlamentares da oposição, da direita aqui na Câmara, que levantam a questão de liberdade religiosa e de liberdade de expressão também em relação a esse projeto de lei. Ela tenta especificar ali que esse texto não se trata sobre isso, sobre opiniões ou sentimentos, e sim sobre a conduta do indivíduo. Ele foi aprovado no Senado em março deste ano, ele é de autoria da senadora Ana Paula Lobato e agora aguarda essa análise por parte da Câmara dos Deputados. Se não tiver consenso, fica então para agosto. E as dívidas rurais, que a gente vem falando também durante esse tempo aqui no live, trazendo também essa questão das dívidas rurais. O governo tenta negociar diretamente com a frente parlamentar da agropecuária agora, mas ainda não teve acordo em relação a esse texto. Ele deve voltar a ser discutido após o recesso e aí já tem reunião marcada também entre os integrantes da FPA e o Ministério da Fazenda, o governo federal, para que eles possam buscar consenso. E aí, para finalizar rapidamente, o que a gente tem de garantia aqui na Câmara que deve ser votada essa semana, Elisa, é a PEC dos municípios, essa PEC que amplia a possibilidade das entidades federativas de entrarem com ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A Frente Nacional dos Municípios é a favor desse texto e aí eles acreditam que isso aumenta a autonomia dos municípios e fortalece o Pacto Federativo, além também de medidas provisórias para alguns ministérios, como, por exemplo, Meio Ambiente, Minas e Energia, Desenvolvimento Agrário, que deve ser votada aqui na Câmara também, de ampliação de crédito extra para esses ministérios. Agora, em relação ao Senado Federal, a gente segue por aqui aguardando, é claro, uma posição do presidente Davi sobre a sessão de vetos, né? As duas últimas a gente relembra que foram canceladas por falta de acordo entre o governo e as lideranças aqui no Congresso. Elisa. Aline Beckett trazendo então para a gente esta última semana, o momento véspera, né, Théo Cury? É a véspera de quando a gente vai entrar em férias, a véspera do descanso. Tudo bem que assim, senador, deputado, eles vão para os colégios eleitorais e no ano eleitoral, assim, descansar talvez seja um pouco nobre demais, né? Não vai rolar, tem muito compromisso. Mas é aquele clima pré-férias no trabalho, na escola, que você já vai... Já estou quase em férias. Já estou quase em férias, né? Relaxando um pouco mais, avisando as pessoas, ó, esse e-mail eu te respondo quando eu voltar. Se precisar de alguma coisa, chama o Irajá, me procura.